Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais um dia para a glória de Deus. Nesse dia de hoje eu estava aqui meditando, né? Hoje eu fui estudar e estava meditando a respeito da palavra do Senhor, porque na escola a gente aprende sobre verbos, né? E uma frase é necessário ter verbos, porque senão não tem como você formar uma frase. E eu estava meditando, o verbo é tão importante, né? E Jesus, ele falou e deixou escrito através da vida de João, né? No livro de João, capítulo 1, versículo 14, vai dizer que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria, vinda de Deus. Quem era esse verbo? Jesus. Vemos ali logo no versículo 3 que tudo que foi criado foi através dele, né? Através do que? Da palavra, porque o verbo é a palavra. Através da palavra foi criado o mundo e tudo que há no mundo. E sem ele, nada teria sido feito, sem ele, né? Sem Jesus. Então, Jesus estava na criação e ele era a palavra e era o verbo que tinha sido profetizado há muito tempo atrás. Habitou no meio de nós como humano. Então, quer dizer, o que a gente profetiza se materializa, como Jesus. Ele habitou no meio de nós. Então, nós temos que tomar cuidado com as palavras, porque a palavra tem muito poder. Então, João está falando aqui que a palavra que foi usada no início para a criação do mundo, né? O que ele está falando? Nesse versículo 3, ele está falando que tudo que foi criado no mundo foi através de Jesus, porque Jesus é a palavra, é o verbo, que é o que a gente aprende na escola, palavra, verbo, que não tem como formar uma frase se não tiver o verbo. É muito importante ter o verbo na frase. Uma sentença, não tem como você formar aquilo se não tiver o verbo. Vê como que é. E Jesus é o verbo que foi profetizado, o verbo que significa palavra, que foi profetizado há milhões antes e ele veio até nós em carne, humano, Jesus. Que lindo, né? Mistério assim, meu Deus. Então vamos ver que Jesus é o verbo. Qual o verbo que identifica mais Jesus? Jesus, ele é amor. Amor. Então, as pessoas não querem servir Jesus, não querem saber de Jesus, mas querem as bênçãos de Jesus. Querem as bênçãos de Jesus, mas não tem amor. Por quê? Se Jesus é um verbo, então ele é amor, ele é cuidado, ele é zeloso, tudo isso é verbo, né? Ele cuida, né? Ele é amor, ele é verdade e nele há muita graça e misericórdia, né? Então tudo de bom está em Jesus. E Jesus, ele veio para fazer o papel principal da nossa vida, porque igual nas frases tem que ter o verbo, senão você não consegue criar uma frase. Na nossa vida tem que ter Jesus, senão você não consegue ter as bênçãos. Você pode até se esforçar e conquistar com o seu braço alguma coisa, mas não é bênção. Bênção é quando vem de Deus. Deus. Aquilo que é impossível para você é um milagre. Aquilo que você pode fazer é bênção, que você corre, você tem saúde para fazer, mas vem de Deus também, porque até a saúde é de Deus. Você está respirando, é porque Deus quer que você esteja vivo respirando. Olha, eu vou contar um livramento que Deus deu na minha vida, esses tempos atrás, em dezembro. Eu não morri porque Deus não permitiu, porque ainda tinha algo para fazer através da minha vida aqui nesse mundo. Por um triz, assim, ó, tipo um piscar de olhos, quase que eu morri. E Deus deu o livramento. Então vamos ver que Deus cuida, né? Jesus cuida de nós o tempo todo.
Ele cuida, então ele é um amor tão grande que ele zela de nós, ele cuida de nós. Ó, mais um verbo, cuidar. Então, se você for ver, Jesus está constantemente de olhos fitos em nós. E ele sabe o desejo, a intenção do nosso coração. Antes da gente abrir a boca, ele sabe, né, realmente, se a gente está falando com sinceridade, com verdade. Ele conhece todas as coisas. De Deus nada se pode esconder. Não há nada oculto que não há de ser revelado. Assim diz a palavra do Senhor. Então, a gente meditando, eu estava meditando, gente, como que é difícil aprender os verbos, né? Conjugar os verbos, seja em português, seja em inglês, seja, né? Na língua que você for estudar, é difícil, não é fácil. Mas é assim, a gente tem que aprender. Então, conhecer Jesus, a gente aprendendo todos os dias. Conhecer Jesus é ter intimidade todos os dias com Ele. Então, a gente vai ver que a palavra amor, que é um verbo, a palavra amor é um verbo. Ela em inglês, ela é love, né? Love. É um verbo também, não muda, não deixa de ser verbo, entendeu? Então, a palavra amor é verbo em português e em inglês é verbo. Deus é amor. Então, se você for ver, Deus é amor o tempo todo. Tanto que Deus falou assim, ó, está escrito na palavra de Deus, que Jesus é amor. E Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu seu único filho, por amor de mim e de você. Entendeu? Então Jesus nos ama. Jesus te ama. E melhor dizendo, aqui no versículo 15, 16, vai falar que Jesus, né, o Filho unigênito, ele vai falar assim, ó, ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito, né, ele o fez conhecido através da vida dele, porque ele deu testemunho de Deus na terra. Então, ele cumpriu à risca tudo que o Pai faria se ele estivesse aqui na terra, o Pai Criador. Então, Jesus, ele veio como testemunha do Pai, mas veio em carne, como humano. A pessoa de Jesus, ele veio para testificar de Deus, o Criador. Se Jesus veio como verbo, que era uma palavra, e se tornou carne, como eu e você, e foi fiel até o fim, nós temos o dever de nos esforçarmos para sermos fiéis até o fim. Se ele conseguiu, nós também vamos conseguir, porque nós somos humanos, mas nós também somos representantes de Jesus. Então, se nós somos representante de Jesus, testemunha de Jesus, nós temos que procurar sermos como Jesus. Ah, mas Jesus era santo, sim, Deus, ele era Deus, né? Não é santo, ele era Deus. Tudo bem, mas se ele como humano conseguiu cumprir a missão, nós temos o dever de nos esforçar para cumprir a missão que ele determinou para mim e para você, que já é cristão, né? Temos o dever de cumprir a missão. Como? Praticando. Praticando o quê? A palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Acabamos de descobrir o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Quando você abre a Bíblia, é a boca de Deus falando com você, falando comigo, falando com quem está lendo. Basta entender, pedir ao Espírito Santo, me abre o entendimento para que eu venha entender a tua palavra. E você vai ver Deus falando com você. Então, você vai adquirindo conhecimento, sabedoria e vai aprendendo de Deus, da palavra dele. Porque se ele deixou escrito, é porque ele quer nos revelar quem ele é. E Jesus, nesse dia de hoje, ele está se revelando para mim e para você quem ele realmente é, a palavra sagrada, a Bíblia sagrada. Ele é a palavra, quando a gente fala, acontece. Esse som causa, quando nós abrimos a boca para falar, eita, meu Deus,
no mundo espiritual causa um impacto. Porque, você fala, lembra que nós éramos barro? Adão foi criado do barro. E Deus fez o quê? Soprou o espírito dentro da boca, nas narinas de Adão, e ele viveu. E quando nós falamos, tem um impacto. Por isso que nós temos que ser vigilantes com o que nós vamos falar, o que nós estamos realmente falando e o que a gente realmente deseja. Ter cuidado, por isso que Tiago fala a respeito, né, da palavra. Provérbios fala sobre a palavra. Ezequiel fala da palavra, o poder da palavra. Deus, quando chegou, né, e falou com Ezequiel, falou assim: poderão reviver esses ossos secos? Ezequiel, na maior sabedoria: tu o sabes, Senhor, tu o sabes. Foi numa visão que ele viu o vale de ossos secos. Então Deus pegou e falou o que para Ezequiel? Profetiza a palavra. Profetiza a palavra. Tá entendendo o que Deus está falando hoje? Profetiza a palavra. Deus está falando para profetizar a palavra. Abrir a boca. Nossa, é forte a presença de Deus. Gente do céu. Profetiza a palavra. Abre a boca. Fala. Desculpa, mas a presença de Deus hoje está forte demais. A mensagem é essa, meus amados. Profetiza, abre a boca, determina, né? Fala em nome de Jesus. Esse mal tem que sair, seja na vida, na saúde, né, financeira, seja o que for que você esteja passando. Profetiza no vale dos ossos secos, quer dizer, o mal, sobre esse mal se profetizando com fé, vai acontecer, porque a palavra só tem efeito quando você tem fé. Aí ela se materializa. Se você tiver fé, vai acontecer, entendeu? Mas se você não tiver fé, não acontece, não adianta você ficar pedindo para A ou B, ficar profetizando a sua vida. Se você não crê, você tem que crer. Profetiza a palavra na sua casa, determina lá, fala assim: os anjos aqui, acampados ao meu redor, abençoa. Profetiza. Abre a boca e profetiza. Os tempos são ruins, mas você pode profetizar bênçãos sobre seus filhos, sobre sua família, sobre seu esposo, sua esposa, eu não sei, sobre aqueles que você ama. Profetiza sobre a sua vida financeira, sobre seus amigos. Vai profetizando bênçãos sobre a vida deles. Como profetiza? Ora sem cessar sobre todos que está perto de você, que está longe de você. Abençoa essas pessoas. Balaão não pôde amaldiçoar o povo que Deus já havia escolhido. Então você também não pode amaldiçoar. Então você tem que abençoar. Abençoa as pessoas. Elas estão fazendo mal para você, abençoa elas. Entendeu? Abençoa, porque a bênção de Deus vai vir sobre você também. Você lança a palavra vem e volta para você. Porque quando você sai, lançou a palavra de bênção, a palavra tem, barulho. Ela volta para você. Respinga em você. Porque, você está profetizando, eu estou falando com você. E a palavra está saindo. Eu estou escutando. Ela serve para mim também. Porque a palavra com fé, meu irmão, minha irmã, você é poderoso e você não sabe. Usa as armas que Deus te deu. O que Deus te deu? Oração, palavra, fé. Tudo isso Deus te deu. Domínio próprio, para você trancar a boca e não falar coisas ruins perante os outros, né? Porque se as pessoas estão te machucando, não fere as pessoas, dá amor para elas, porque Jesus é amor. Jesus é amor. Amém? Que o Espírito Santo venha se revelar melhor para vocês e que vocês venham. Se vocês gostou, curte aí o vídeo, tá? Compartilha com um amigo, com uma amiga. Deus venha abençoar o seu dia, o seu final de semana. Que você venha buscar Deus enquanto se pode achar.
porque ainda há tempo. Para você que ainda não aceitou Jesus, que não conhece Jesus, escute um conselho. Busque Jesus enquanto se pode achar. Aceite-o hoje. Hoje, se você quiser, é o dia. Fala, eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero vida nova, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero um renovo na minha vida. Você que está afastado do caminho do Senhor, volte para Jesus, ainda há tempo. Jesus, qualquer momento, ele vai abrir os céus e vai buscar aqueles que são dele, aqueles que aceitaram ele como seu Salvador. Lembre-se, Jesus está voltando. Jesus te ama. E não deixe nada, nem ninguém te paralisar. Entendeu? Você que já é cristão, mantenha a chama acesa, o fogo aceso do Espírito Santo. Busque o Senhor com mais fervor. Tenha ânimo, tenha vigor. Os dias são difíceis, mas olha, Jesus está contigo. Creia, somente creia. Deus está contigo, Ele tem algo para fazer na sua vida. Creia nele. Não fique desanimado. A esperança do crente tem que ser a volta de Jesus. E se você estiver aí não querendo que Jesus volta, está errado alguma coisa na sua vida. Conserta, ok? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.